Agora, para isso, você tem que entender o seguinte, o mundo agora ele é totalmente o quê? Figital. A galera, alguns tempo atrás, está falando, figital. Não é só figital, ele é figital e social. Por quê? Porque não adianta. Toda a parte, por exemplo, quando a gente fala de IA, né? Tecnologia, inteligência artificial. Você acha que começou por onde? Foi por um humano ou por uma máquina? Foi um humano, os humanos começaram a disponibilizar informações, alguns humanos falaram, vamos desenvolver isso. Chegou um momento, um humano deu um comando melhor ainda para a inteligência, falou, agora eu quero que você que vai buscar conhecimento sobre esse assunto. E ela começou a buscar conhecimento. Chegou um outro momento, o ser humano falou, cara, a gente tem que melhorar ela mais ainda, que ela está ficando perigosa. Então vamos ver o que pode levar para as redes sociais, o que não pode. Aí veio um ser humano mais inteligente e melhorou algumas coisas, falou, isso pode, isso não pode. Depois ele foi e melhorou de novo a IA. E ele viu que quanto mais você é detalhista ou especialista, você melhora mais ainda isso. Só que sempre tem um quem por trás? Um ser humano. Mas o medo da galera é do quê? É de chegar um momento a própria inteligência criar vida. Isso eles têm um medo disso. Porque ninguém sabe o que pode acontecer. É difícil? É impossível, ninguém sabe. Tá? Mas lembrando que toda tecnologia ela é desenvolvida por ser humano. E até hoje ninguém sabe qual é a tecnologia que teve coração. Então dificilmente alguma tecnologia vai ter sentimento e emoção como os nossos. Ela pode fingir, mas tem em tempo real como a gente não. Então quando eu falo assim, digital e social, porque você vai ter que ter o físico, o digital e vai ter que ter o quê? O social. Qual que é o social? É se relacionar com pessoas, é falar com o ser humano. Porque existe uma pegada que o Ramuji fala, que o ser humano está tentando quer dizer, o ser humano está tentando humanizar a máquina e querendo robotizar o humano. A gente não pode entrar nisso. Por isso que a gente tem que ver o seguinte, o que eu posso automatizar e até onde eu posso automatizar no meu negócio. A primeira cultura que você tem que implantar na sua empresa é a cultura do feedback. Ou é a cultura do toque. Ou é a cultura de bater um papo. Fala assim, é a mesma coisa. Porque às vezes você vai americanizar de novo o nome feedback, só querer não, feedback é universal. Mas é legal, é um conselho, é uma orientação, é um toque. Fala assim, é tudo a mesma coisa. Então a cultura do feedback, por quê? O feedback existe um processo. Primeira coisa antes de eu dar um feedback, eu tenho que fazer um levantamento de dados. Quanto tempo que esse colaborador está comigo? Quantas vezes que ele faltou? O que ele não fez? Eu faço toda mês um prontuário desse colaborador antes de dar um feedback para ele. Segunda coisa que eu nunca posso fazer acusações. Todo feedback ele entra com correções. A primeira regra do feedback é isso. Eu sou um médico, eu sou um repórter, eu sou um profissional, eu sou um mecânico. Vou fazer o que primeiro? Um diagnóstico para quem que eu quero dar um feedback. Só que antes eu vou pontuar o seguinte, eu quero falar o que para ele? Sobre aumento de produtividade, sobre que ele tem que melhorar na pontualidade, ele tem que vender mais. Qual é o assunto que você quer falar com ele? Vou levantar dados, quanto tempo esse cara está comigo. Ele quando entrou que ele fazia uma função, hoje ele faz 10, eu estou querendo cobrar ele de 10 funções, não foi isso que eu combinei com ele. O salário dele não atualiza faz tempo. Pera aí, tem coisas aqui que eu tenho que organizar antes. Eu estou querendo cobrar produtividade, só que eu estou cobrando 5 cargos dele, não é justo. E aí eu vou ver o que ele precisa, certo? Então, aí vem o primeiro passo. Qual que é o primeiro passo? Como dar feedback? Primeiro passo que a gente faz, primeiro é agendar o quê? Um horário com ele. E falar que vai ser um momento muito legal. Segundo, olha lá, notifica o colaborador, lê lá para mim. Notifique o colaborador falando que será um momento muito bom para o seu crescimento pessoal e profissional. Comece humanizando pelo lado pessoal, perguntando sobre a saúde dele e da família, que é um dos nossos maiores patrimônios. Depois, inicie o feedback profissional. Vamos lá. A gente vai interagir aqui para descansar as vozes. Voz minha e o público. Vamos lá, por que eu tenho que falar que é um momento legal para o seu crescimento pessoal e profissional? Ele já vem com o coração aberto. Quando eu não falo que é um momento legal para o seu crescimento pessoal, veio uma crise, ou mandou alguém embora, ou está rolando algumas cochichas, a empresa não está vendendo bem, o que ele pensa? Você mandar embora. Ele vem totalmente blindado para o feedback. Agora, quando você fala, cara, vai ser um momento muito legal para o seu crescimento pessoal e profissional, se prepare, vai ser coisa rápida. Por que eu tenho que falar que é coisa rápida? Porque eu não preciso de mais de 5, 10 minutos para pontuar. Porque depois que você começar a implantar, você vai fazendo isso dia a dia e dificilmente você vai parar para fazer um mais profissional, mais longo. Certo? E por que eu pergunto do seu maior patrimônio? Anota aí, o único problema que nós temos de verdade é problema de saúde, o restante é contratempo. Então coloque sim, observação, Pereira Amorim. O único problema que nós temos de verdade na nossa vida é qual? O restante é contratempo. Bati o carro, contratempo. Larguei, contratempo. Estou sem dinheiro, contratempo. Briguei, contratempo. Estou doente, problema. E aí, quando eu pergunto para ele, como que você está? Qual é a primeira pegada quando eu começo o feedback? Eu falo assim, e aí, como que você está? Está tudo bem com a sua saúde e de sua família? Está? Ok, então vamos lá. Acabou. Só pergunta sobre a saúde. Você fala, e aí, tá precisando de alguma coisa? Estou, meu irmão está preso, tem que mais 20 mil emprestado para tirar da cadeia? Não.
pergunta burra, não soube perguntar aquilo que eu falei, você tem que ser estratégico, intencional e investigativo. Sua pergunta, cara, tá tudo bem com a saúde da sua família? Tô, legal, vamos lá, então vamos falar da empresa. É só da saúde. Como é que você tá? Tá precisando de alguma coisa? Tô, Todd. Aí não tem cultura de emprestar, dividir aquele balaio de gato. E aí não pode entrar, você não é banco, pode emprestar dinheiro. Vamos lá, qual que é o primeiro passo? Seja cordial e motivado. Segundo passo, comece os elogios sinceros e verdadeiros. Terceiro passo, antes de dar esse feedback, gostaria de falar o que admiro de você. Fale o que ele ou ela está fazendo e o bom. 3 a 5 fatos e evidências. Quarto passo, pergunte o que ele ou ela acreditam que podem ser melhor ou melhorado. Faça-o pensar na solução antes de você fazer suas considerações. Quinto passo, pergunte ao colaborador: você precisa de um treinamento para evoluir nessa área? Faça um acordo notificação. Fale o que você espera dele, dê um tempo de 7 dias para iniciar a mudança e o acompanhe. Afinal, todos precisam de uma segunda oportunidade. Sexto passo, ao final do feedback, empodere-o. Mostre que você confia e acredita que ele é capaz. Beleza? Agora vamos para a segunda etapa, que é essa daqui. Quando eu sou cordial, eu falo, e aí, tudo bem? Pô, lembra que eu te falei? Primeiramente, eu quero falar o que eu admiro em você. Se você não anotou, se você não fez um prontuário igual médico, de 3 fatos e evidência, que realmente ele é bom, por exemplo, cara, esse dia eu vi na câmera você tirando lixo, não é sua função. Eu vejo que todo dia antes de ir embora da empresa, você limpa a sua mesa. Você tira o seu lixo, parabéns. Lá nos Estados Unidos e na Europa, os grandes empresários fazem isso. Eles mesmos limpam a mesa deles, não deixam as pessoas limpar a mesa. Cara, admiro você. Esse dia eu vi você lá no cara levando uma água pro cara lá da portaria. Vi que estava chovendo, você foi lá e pegou um guarda-chuva, eu vi na câmera. Parar? É o seguinte, parabéns só vem depois de um fato e evidência. Algumas pessoas adoram dar parabéns. Parabéns é dia do aniversário do colaborador. Você não fica dando parabéns. Parabéns, parabéns. Não, eu dou um fato e uma evidência. Eu falo para ele o que ele fez e aí entro com a pontuação. Parabéns, eu vi que você aquela hora falou, Pereira, entra para dentro da sala, senão a galera não vai entrar. Quero ficar tirando foto. Parabéns pela sua atitude para a gente começar o treinamento. Então, uma salva de palmas para a Globo, beleza. Segunda coisa. Quando eu falo com ele, eu falo assim, antes de eu te dar o feedback, eu uso um pontual. Qual que é o pontual? O que você acredita que pode ser melhorado? Anota aí, substituir achar por acreditar. Eu nunca vou falar com alguém o que você acha no mundo dos negócios. O mundo do negócio é acreditar. O que você acredita que pode ser melhorado? E aí nessa hora eu entro com um processo. Aí eu pergunto para ele sobre aquele assunto que eu quero. Qual é o assunto que eu quero? Eu quero falar com ele sobre produtividade. Eu perguntei, fala para mim o que você acredita que pode melhorar na sua parte de produtividade. Vendas, produtividade, organização, eu vou perguntar aquilo que eu quero. Na hora que eu pergunto aquilo que eu quero, e eu pergunto para ele o que você acredita, eu fico em silêncio, para ver se ele tem nível de consciência sobre aquilo que tem que melhorar ou não. Eu tenho que entender se o nível dele de consciência, se ele sabe sobre aquilo, ou se realmente fala assim, cara, eu não tenho cultura da feedback, a culpa é quem? Minha. Eu não notifico o que eu espero do colaborador, eu não tenho um processo, eu não tinha dados e eu não faço acusações, eu faço correções. Lembra na última tela? E na última tela eu fiz um prontuário. Qual prontuário? Fiz todo um levantamento informacional do colaborador, quando ele entrou na empresa, quais eram as funções dele, quanto tempo teve de casa, se ele faltou ou não faltou. Eu tenho tudo em mãos. Juntei 3 fatos e evidências sobre ele. Na hora que eu juntei 3 fatos e evidências que ele vem desenvolvendo com o colaborador, aí eu entro nesse momento. E qual que é a única coisa que eu pergunto para ele? Como está a sua saúde da família? Ele não tem outro BO, o que eu faço? Eu entro para o feedback. Feedback sem dados, posso começar? Posso certificar quando eu contratei ele se eu aumentei a carga dele de funções ou não? Eu posso começar um feedback sem ter anotado o que eu espero que ele tenha que melhorado? Não. E lembrando, quando eu dou parabéns só no dia do aniversário dele, ou quando eu dou um fato e uma evidência, tal dia você tirou o lixo, eu te vi na câmera levando uma água, fazendo isso e isso. Isso parar, se não tiver um fato e uma evidência, não dá. Porque senão ele fala assim, palhaçada. Terceiro passo. Você tem que ver qual é o nível dele de consciência. Por isso que eu pergunto, o que você acredita que tem que ser melhorado? Porque se eu já chego dando a solução, eu não vejo qual é o nível de conhecimento do meu colaborador. Tá, quarto passo. O que você acredita que pode melhorar? Nessa hora eu pergunto para ele, e ele fala, eu acredito que eu posso melhorar isso, ou não tem nada a ver às vezes. Você vai falar assim, cara, realmente eu não tinha noção. O
Quinto passo, quinto passo, por que eu dou 7 dias? Lembra que o Jacques falou aquela hora? Se a pessoa não mudar o comportamento, ele vai mudar? Ele não muda, por isso que eu tenho que dar 7 dias para ele mudar o comportamento. Quando ele muda o comportamento, fica tranquilo, ele vai dar certo. Ele engrenou de novo. Tá bom, amigo? Mesmo que você tem 20, 30 anos de empresa, ele vai engrenar. Ele mudou o comportamento, ele está criando novos hábitos. Então, por isso que nunca é legal eu falar assim, cara, vocês têm que... Quando a gente fala sobre criação de novos hábitos, tem gente que fala assim, cara, você tem que parar com esse hábito. Não precisa de falar parar. Basta você falar, cara, vamos criar. O ser humano adora criar. Quando você fala criar, dá muito mais prazer do que parar com o hábito. Cara, você vai ter que parar com esse hábito. Você não tem que fazer mais isso. Basta você criar outro hábito que mata aquele hábito ruim. Então, fala assim, criar um hábito bom que mata o ruim. Sexto passo. Aí eu vou fazer todo um acordo com ele, vou notificar o que espera dele. Aqui, ó, eu vou lavar as roupas sujas, tudinho. Falei, cara, o que eu espero de você daqui pra frente? Isso. Aí você abraça o cara e fala, cara, eu gosto muito de você, você é gente boa pra caramba, mas profissionalmente você tá vacilando. Aí você nessa hora termina como? Começou motivado, fez todo o processo, começa empoderando o cara, fala, eu gosto de você, confio em você, mas profissionalmente você tá vacilando. Vamos fazer o seguinte, os próximos dias, todo dia eu vou te acompanhar. Não leve pro coração. Fica no racional. Eu sou seu amigo, eu gosto de você. Só que aqui é negócio. Dá um abraço na pessoa e fala, vambora, você é foda pra caramba, você tá comigo 10, 15 anos, só que chegou a hora da gente se adaptar, inovar, eu acredito em você, você é fora da curva, e eu vou continuar essa empresa com você ou sem você. Gostaria de continuar com você. Existem 4 modelos mentais de aprendizagem. Primeiro, qual que é? Não tem regra. Vamos lá, fala assim, visual, sinestésico, auditivo. E a molecada até 22 anos, qual que é? Digital. Então anota aí os 4 modelos mentais. Anota aí para você também, Jacqueline. 4 modelos mentais de aprendizagem. Quando eu vou ensinar alguém, estou numa sala igual essa, eu tenho que pegar aqui o telefone para ele ver que estou pegando o telefone. Eu tenho que mexer em alguma coisa. Eu tenho que andar, eu tenho que falar sente para impactar todo mundo. Tenho que colocar vídeo. Eu tenho que falar, eu tenho que colocar música. Aí sim eu mexi com a sala inteira. Certo? Quando alguém vê ali no telefone mexendo, o cara que é digital, ele vai lá e tira uma foto e vai lá e salva. Porque ele é digital. Às vezes ele não está olhando o WhatsApp, ele é totalmente o quê? Digital. É o padrão de comportamento dele. Então, cada um eu vou ensinar de um jeito. Então, agora a gente vai entender, eu dei o feedback, agora eu vou ensinar um colaborador. Porque quando eu ensino, ele se torna o quê? Fala, independente de mim. Quando eu não ensino, e aí tem o pulo do gato. Além de ensinar, eu tenho que certificar a aprendizagem. O que eu disse, galera? Qual é o maior erro dos executivos hoje do Brasil? Eles ensinam e o que eles não fazem? Eles não certificam por quê? Me questiona, por quê? Eles acreditam que todo mundo é bom como ele, porque ele é tão simples para ele, que ele faz aquilo com tanta sabedoria, só que ele tem 10, 20 anos de empresa. Aí ele sai de perto da outra pessoa, quando ela volta lá, a pessoa fez o quê, Jacqueline? Errado, só que você tem 20 anos de empresa, o menino acabou de entrar. Como é tão simples para você, você não certificou a aprendizagem. Então são 2 coisas que vocês vão criar cultura, que eu vou falar de várias. Primeiro é a cultura de feedback. Segundo, cultura da certificação da aprendizagem. E depois, cultura da certificação da comunicação. A gente vai falar sobre isso. Cara, como que você aprende melhor e mais rápido? Você é mais visual, sinestésico? Como você aprende melhor? Eu tenho todas, mas tem uma que é mais predominante. E, inclusive, isso é muito bom até na entrevista de emprego. Fazer lá, a gente faz antes, né, esse teste de canal de comunicação, porque se você vai entrevistar um sinestésico de olho nele, olho no olho, você mata ele. E aí você às vezes perde, né, um bom talento porque você... Culpa sua, não se preparou. É. E nós não combinou isso, ó. Vamos lá, segundo. Aí eu vou e começo ao fim. Peraí, mas eu não sei executar isso, porque eu contratei um cara, eu não entendo de financeiro, eu sou um cara comercial, eu fui crescer na minha empresa, você convida outra pessoa e fala, ó, eu vou fazer algumas perguntas, você aprende, que da próxima vez quando você for ensinar alguém, você tem que perguntar. Certo? Aí o segundo passo, o que eu vou executar? Tá lá, ó. Explique do começo ao fim. A pessoa vai fazer do começo ao fim. Cara, você quer tirar a nota fiscal, você vai pagar o banco, sai aqui, parará, parará. Terceiro passo. Se eu quero resumir aqui, eu falo o seguinte, me ensina o que eu te ensinei. Como é que é o terceiro passo? Me ensina o que eu te ensinei. Se eu não souber te ensinar, fala assim, ela não aprendeu. Se eu não souber te ensinar, ela não aprendeu. Pronto, só aqui eu evito maiores problemas na minha empresa. Então, a partir de agora, eu estou ensinando e estou certificando o quê, galera? E é o grande problema dos empresários brasileiros. A maior parte ensina e não certifica. Aí, quando sai da sala, a pessoa vai lá e faz a cagada, e como ele é o líder ou ele é o dono, sabe o que ele fala? Cara, não tem jeito, manda esse cara embora, você é um burro. Não, cara, você que foi burro. A culpa é tua. Você ensinou, mas não certificou.
Porque você tem 30, 40 anos fazendo aquilo todo dia. A pessoa entrou aqui, ela é até boa em outra função, mas ela não sabia como fazer isso aqui. Então eu vou lá, certifico e pergunto para ela, me ensina o que eu te ensinei. Se ela não souber, eu volto e vou repetir o processo com ela. Aí quarto passo, o que está escrito? Faça lá, ó, dê um feedback. Como que assim? Cara, legal. Você tirou nota fiscal, desligou o computador, show de bola. Só que, porém, você não saiu da senha do banco. A senha ficou aberta aqui. Outra pessoa pode entrar aqui, invadir, fazer um pagamento e falar que foi você que desviou o dinheiro da empresa. Toda vez que você fizer um pagamento com ele, você tem que colocar um alerta, cara, e prestar atenção. Você tem que sair da conta bancária. A conta bancária ficou aqui, ó. Se alguém acessar aqui e sentar no computador, transfere o dinheiro. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um check list do que você tem que fazer toda vez que você fazer um pagamento. Aí senta com a pessoa e faz como? Olha o jeito que está lá que eu ensinei para vocês. Como que tá? Passo A? Por que tem que elogiar os pontos positivos? Ele é novato, ele fala, cara, aí chega em casa e falou, cheguei lá ontem, fiz uma atividade lá pela primeira vez, e ele já? Já reconheceu. Já reconheceu, me elogiou. Eu estava lá com o dono, ele elogiou. Cara, 2% que fez, não era quase bosta nenhuma, mas fala, amanhã ele faz 10, 15, porque ele viu que você viu a evolução dele, certo? E aí o quinto é o quê? Avalie a aprendizagem. Se ele repetir 3 vezes, lê lá para nós. Por favor. Avaliar a aprendizagem e, se necessário, faça repetir o processo. Se a pessoa fizer corretamente a atividade 3 vezes, significa que já aprendeu e está preparado para seguir em frente. Pronto. Ela aqui, ó, eu criei o quê? Eu fiz a pessoa criar o quê? Independente. Para ser feliz e ter sucesso. Porque ela aprendeu totalmente aquela atividade. Eu vou ter retrabalho, galera, na minha empresa? Só essa tela aqui, ó, com todo respeito. Pagou o treinamento de hoje para vocês. Muito bem. Fala assim, Pereira Amorim. Pereira Amorim. Daqui para frente nós vamos implantar a cultura da certificação da comunicação. Daqui para frente nós vamos implantar a cultura da certificação da comunicação. Então anota aí, primeira observação. Toda vez quando eu for implantar alguma coisa, eu notifico que eu estou implantando a cultura. Senão a pessoa não sabe. Na hora que você for perguntar para ela, vai olhar para você, está achando que sou burro, que você me falou? Eu entendi. Então você tem que notificar a pessoa que nós vamos implantar uma cultura. Porque senão você fala assim, nós vamos implantar uma cultura durante os próximos meses, eu gostaria que você contribuísse para a gente testar, analisar, validar todo aquele processo que eu já falei, certo? Aí na hora que eu notifico a pessoa, eu vou falar o seguinte, daqui para frente, tudo que eu falar com você que eu acreditar que é um pouco meio assim, difícil de entender, tudo que eu falar para você que é um pouco meio assim, meio difícil de entender, nós vamos certificar a comunicação. Nós vamos certificar a comunicação. Eu vou perguntar para você, o que foi que você entendeu? Eu vou perguntar para você o que, Gilmar? O que foi que você entendeu? Ou do que eu disse, o que foi mais importante. Então, são 2 coisas que vocês vão perguntar daqui para frente do colaborador. Do que eu disse para você, Jaclei, o que foi mais importante? Eu estou certificando a minha comunicação para ver se realmente o que eu comuniquei, ele conseguiu absorver como mais importante. E depois, qual é a outra coisa que eu falei? O que foi que você entendeu? Então, anota aí. São 2 coisas que vocês têm que entender sobre certificação de comunicação. Do que eu disse, o que foi mais importante, e o que foi que você entendeu. Aí eu notifiquei, ele vai ter que me falar, o que você disse que é mais importante foi isso. Se é aquilo que eu queria comunicar, ok. Se não é, eu volto atrás, que foi eu que me comuniquei mal. Muito bem. E eu tenho que deixar de lado, coloca assim, observação, evitar. Ficou claro? Entendeu? Coloca assim, observação. Qual é a observação, Gilmar? Evitar, entendeu? Ficou claro? Vocês têm que evitar, porque o ser humano, quando ele está em grupo, igual ele está aqui, o que ele faz com a cabeça? Não entendi. E às vezes não entendeu bosta nenhuma. Por isso que eu evito perguntar, você entendeu? Ficou claro? Não. Eu pergunto, o que foi que você entendeu? Do que eu disse, o que foi mais importante. E aí eu criei uma cultura da certificação. Vocês vão aumentar a produtividade de vocês, vão evitar retrabalho na empresa de vocês, simplesmente notificando a cultura da certificação da comunicação e a cultura da certificação da aprendizagem. Qual é o pulo do gato da aprendizagem? Me ensina o que eu te ensinei. Ou ensina outra pessoa. Se a pessoa não conseguir ensinar, ela não aprendeu. Aí você volta. Acelerar ganhos, como que eu faço? Acelero. De um jeito mais simples que você quiser na empresa. Basta você fazer isso aqui, ó. Você premia do 2º lugar ou do 3º. Primeiro do 3º vai ganhar bronze, né? 10 vendas, né? Se fizer 15 vendas, vai ser prata. E se for vitorioso, fizer 20 vendas, vai ganhar a medalha de ouro. Aí eu faço isso daqui, Pereira, mas isso é difícil. Não, pega um quadro na televisão e coloca uns cavalinhos. Número 1, número 2, número 3. Ah, nós não gostamos de bicho. Coloca os carrinhos da Fórmula 1. Ah, nós não gostamos de carrinho de Fórmula 1. Coloca o time de futebol. Aí você coloca lá e vai no departamento comercial. Cara, quantos pontos? E vai colocando um game. Criou uma gamificação. Ele está vendo lá, ele se automotiva. Aí toda semana você cria um prêmio da semana. Um voo de balão, um jantar, alguma coisa.
para o departamento comercial. Bateu, leva o prêmio, ou vai acumulando, chama-se gamificação. Cara, vendeu isso e isso, vai acumulando cupom. Final de semana, sorteio. Ganha um tanque de combustível, sorteio. R$300 outro final de semana, sorteio. Tem que criar um acelerador sim ou não? É difícil? Não.